cálculo estequiométrico é um cálculo que necessita conhecer muito bem a reação química. Então aqui para exemplificar, eu vou utilizar a reação de produção da amônia a partir de 1 mol de N2, que é o gás nitrogênio, reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Essa reação ela precisa ser muito bem conhecida, onde esses números que estão na frente das substâncias são conhecidos como coeficientes estequiométricos, que servem para fazer com que a quantidade de elementos que temos no reagente seja a mesma no produto, ok? Assim, nós temos aqui o coeficiente 1 para o N2, coeficiente 3 para o H2 e coeficiente 2 para o NH3, certo? Esses números que ficam ao lado direito do elemento são conhecidos como índice de atomicidade, e eles indicam a quantidade de cada elemento presente na substância. Nós temos aqui na substância N2, 2 átomos de nitrogênio. Na substância H2, 2 átomos de hidrogênio. Na substância NH3, nós temos 1 átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. Assim, nós podemos usar esses coeficientes de cada substância para representar a quantidade de matéria, que nada mais é do que o mol. Então, aqui nós temos um N2, nós podemos dizer que nós temos 1 mol de N2. 3H2 são 3 moles de H2. 2NH3 são 2 moles de NH3. Podemos também representar na forma de número de moléculas ou também número de átomos. Para isso, nós temos que fazer uso da constante de Avogadro, que é a constante que tem o valor de 6,02 vezes 10 a 23 para 1 mol. Então, para o N2 eu tenho 1 mol, nós temos a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Já para o H2, nós temos 3 moles. Nesse caso, nós precisamos multiplicar a constante por 3, que vai dar 18,02 vezes 10 a 23. E para o NH3, nós temos 2 moles e, nesse caso, apenas fazemos a multiplicação desse valor 2 pela constante de Avogadro, que isso vai dar 12,04 vezes 10 a 23. Além disso, também podemos fazer a representação na forma de massa, que é a massa molar, representada por gramas por mol. E aí nós temos que, para isso, conhecer a massa de cada elemento da substância. Essa massa ela é retirada diretamente da tabela periódica. Na substância N2, nós temos que a massa do nitrogênio retirada da tabela periódica é 14. Ou seja, eu preciso multiplicar a massa do N por 2. 14 vezes 2 dá 28 gramas, que nesse exemplo eu vou chamar de por mol, porque o N2 eu tenho apenas 1 mol, ou seja, posso dizer que é gramas por mol. Aqui já não, para o H2, já não é gramas por mol, porque nós temos 3 moles. Então, se nós temos 3 moles, quanto é apenas 1 mol de H2? 1 mol de H2, temos que ver que a tabela periódica mostra que o hidrogênio vale 1. Então, 1 vezes 2 é 2, multiplicado pelo coeficiente aqui da frente, vai dar 2 vezes 3, 6 gramas de gás hidrogênio no total. E a amônia, nós temos aqui 2 moles, sabendo que o nitrogênio é 14 e o hidrogênio é 1, fica 1 vezes 3 dá 3, mais 14 do N vai dar 17. 17 é a massa molar da amônia, vezes 2, nós teremos 34 gramas de amônia no total aqui. Podemos observar já que a massa no reagente somada dá 34. E ela permanece 34 no produto, mais uma vez, reforçando a lei da conservação da massa. E por último, nós podemos fazer a representação na forma de volume, quando nós temos substâncias gasosas participando da reação. Nesse exemplo, o N2 é gasoso, o H2 é gasoso e o NH3 é também gasoso. E aí, se nós tivermos o gás na CNTP, que é na condição normal de temperatura e pressão, representada pela temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, nessa condição, 1 mol de uma substância vai ter o volume fixo de 22,4 litros. Esse valor ele é o valor relacionado a 1 mol.
Então, se eu tenho 3 moles, eu preciso multiplicar o valor de 1 mol por 3, que vai dar 67,2 para o H2. E, no caso da amônia, nós teremos que multiplicar 22,4 por 2, que vai dar 44,8 litros. Ou seja, essas 4 grandezas se relacionam mutuamente em uma reação química. Para isso, nós deveremos avaliar a reação, conhecer os coeficientes corretos que balanceiam essa equação e assim dizer que elas podem ser correlacionadas uma com a outra. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, moléculas ou átomos. Está diretamente relacionado com a massa molar em gramas por mol. Essa massa molar nós precisamos conhecer a substância, retirar a massa de cada elemento da tabela periódica e fazer a soma da massa de cada elemento. E por último, relacionarmos com o volume, que é volume de 22,4 na CNTP, né, um volume fixo. E aí nós podemos exemplificar aqui, se nós tivermos 1 mol de CO2, automaticamente também poderemos dizer que nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, para termos 1 mol. Nós teremos que esse 1 mol, sendo uma substância gasosa na CNTP, ocupa 22,4 litros de volume. E essa substância tem massa de 44 gramas por mol, sabendo que o carbono é 12 e o oxigênio é 16. Ok, então vamos dar um reforço a respeito desse volume. Como é calculado o volume molar? O volume molar é o volume de 1 mol, calculado nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Que é a temperatura de 0 graus, pressão de 1 atm. Qualquer substância, não importa, aqui nós estamos exemplificando o gás hélio, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Qualquer substância que se encontre nessas condições normais de temperatura e pressão, desde que tenhamos 1 mol, terá um volume fixo de 22,4. Como esse cálculo é feito? Esse cálculo é feito a partir de uma equação que é a equação conhecida como a equação de um gás ideal, ok? Que é a equação criada por um cientista conhecido como Clapeyron. Essa equação nos diz que o produto da pressão vezes o volume é igual ao produto do número de mols por uma constante universal, que é a constante universal dos gases, que é o R, vezes a temperatura. Então, a partir desta equação, nós teremos o volume, que é o nosso interesse. Para isso, nós vamos usar a pressão aqui de 1 atm, a quantidade de 1 mol, a temperatura dada em Kelvin, tá? Tem que ser convertida a temperatura de Celsius para Kelvin. Tá? Então, 0 graus Celsius equivale a 273,15 kelvins. Tá? E a constante universal é um valor fixo, tá? De 0,082, quando nós estamos trabalhando com a pressão em atm, e nesse caso o volume ele será dado em litros. Então vamos lá. A pressão, eu quero calcular o volume. O número de mols é 1, a constante é 0,082, a temperatura 273,15 e a pressão vai para o denominador. Realizando essa conta, digamos assim, né? Calculando os valores aqui, nós teremos que o volume será de 22,4. Ou seja, eu preciso lembrar que quando eu estou na CNTP com um mol de um gás, nós teremos esse valor de volume. É claro, esse volume ele pode ficar diferente quando você faz pequenas alterações na representação das unidades, digamos assim. Porque a IUPAC trabalha com um sistema internacional. Então, por isso, nós poderemos ter, além da CNTP, nós poderemos ter a STP e a CATP. A STP é as condições de temperatura e pressão padrão. E o CATP é a condição
ambiente de temperatura e pressão. Na STP, nós temos que a pressão ela é representada em Pascal. E nesse caso, nós teremos que alterar a constante universal de gases. Nós não poderemos usar mesmo valor aqui, que é 0,082 na CNTP. Já na STP, ela é 8,3144. Nesse caso, o volume sai em metros cúbicos e a pressão é em Pascal. A temperatura continua sendo de 0 graus Celsius. Na CATP, nós teremos a diferença na temperatura, que não será de 0 graus Celsius, será de 25 graus Celsius, ou seja, 298,15 Kelvin. E aí, nessas condições, o volume na STP é 22,7, enquanto na CATP é de 25 litros. De acordo com a questão a ser trabalhada, com o cálculo a ser desenvolvido, nós teremos que verificar qual é a condição que está sendo exigida de volume a ser utilizado. Tá? Então vamos dar continuidade aqui. Para que possamos realizar um cálculo estequiométrico, nós precisaremos reconhecer as substâncias que participam da reação. Nós precisaremos verificar se a reação está balanceada. Caso ela não esteja, precisa ser balanceada, ou seja, vamos balancear essa equação. 3. Encontrar a informação. Vamos ter um texto, e nesse texto vai ter uma informação dada, e teremos também uma pergunta que estará envolvida nessa questão, ou seja, temos que relacionar essa informação com a pergunta, tá? A partir de uma regra de 3. E aí, vamos fazer aqui rapidamente, de forma resumida, um esquema de como será feito isso. Então, na questão de cálculo estequiométrico, nós teremos que relacionar a pergunta com a informação, e geralmente essa pergunta e essa informação irão utilizar alguma dessas grandezas, sendo que essas grandezas poderão estar relacionadas a partir da regra de 3, e na primeira linha da regra de 3, nós faremos o uso de alguma dessas grandezas, tá? Tanto na pergunta quanto na informação. E na segunda linha é que eu acrescento os dados que estão na questão, ou seja, eu coloco a incógnita, representada geralmente por x, e o dado da informação, tá? E é claro que nós poderíamos fazer, nesse cálculo, a relação entre mol com mol, já que é permitido, né? Nós podemos fazer a relação de mol com a constante de Avogadro, nós podemos fazer a relação de mol de massa com volume, ou mol com volume, mol com massa. Isso depende do que estiver exigindo na contextualização do texto a ser respondido, na questão que estará sendo trabalhada.